Hoje a nossa aula vai ser das terapias corporais. Então, tudo que a gente aprendeu até agora, né, são orientações para medicinas de forma oral, para bebê, ou vaporizações, banhos de assento, né, que a mulher pode fazer sozinha. Esses emplastros, normalmente, a gente faz para a nossa paciente, né? Mas como a gente está no momento de pandemia, pode ser que você tenha que ensiná-la a fazer. Então, é tanto importante você aprender a fazer e também saber repassar essa orientação, essas receitas para que as mulheres possam fazer em casa. A primeira que a gente vai fazer é o emplastro para útero. Então, tanto para endometriose, adenomiose, miomas, pólipos no útero, tá? Então, em paralelo às tinturas, aos florais que a mulher vai estar tomando, aos chás, aos compostos, essa é uma terapia de aplicação local. Os ingredientes dela também podem mudar de acordo com as plantas frescas que você tem, com as plantas secas que você tem, com as argilas que você tem, os óleos essenciais e as tinturas. Então, o que eu estou passando aqui são algumas plantas que podem ser usadas, mas dentro das orientações que vocês têm, inclusive no e-book, né, de outras plantas que trabalham questões de endometriose, de miomas, vocês podem estar utilizando algumas outras. O que a gente vai utilizar aqui de planta? Então a gente vai utilizar frescas. Aqui a gente tem a malva cheirosa. Por que eu escolhi a malva? Porque a malva trabalha amorosidade, né? Esse amor próprio, esse cuidado da mãe. E vocês se lembram que as mulheres que têm problemas de útero muitas vezes sentem a falta dessa figura materna ou de alguma forma não se cuidam, não tem esse auto-amor, né? Então, a malva que eu trouxe aqui tem essa função de trazer esse auto-amor. Mas eu também trouxe fresca artemisia. Artemisia é aquela guerreira, né? Aqui atravessa a ponte, né? E entra na floresta para poder viver a sua verdade. E como muitas mulheres que têm problema de útero, elas não vivem suas verdades pessoais, né? Para estar cuidando muito dos outros, a Artemisia entra aqui com essa função. A primavera, ou buganvília, eu trouxe ela aqui de duas cores, ela trabalha também esse alinhamento, né, entre o útero, né, tanto nos florais da lua, né, a medicina que ela traz, os florais da lua, entre o útero, coração e o laríngeo, né, então essa manifestação da criatividade, da fertilidade, né, então por isso que ela entrou aqui também fresca. E a última fresca que a gente vai trabalhar é com as pétalas de rosa branca, que a rosa branca, né, a rosa na verdade, trabalha essa auto-amor, amor próprio, esse empoderamento, né? Então são várias medicinas que a gente está trazendo para trabalhar aspectos diferentes que estão por trás dos problemas de útero. Em paralelo a isso, né, das plantas frescas que a gente vai usar pilando aqui no pilão, a gente também vai colocar um chá feito com algumas troncos e raízes, que não dá, né, são secas, não daria para pelar. Então a gente fez o chá de unha de gato, cipó mil homens e o chi amarelo, que são 3 medicinas que também trabalham útero, tá? Então, primeiro a gente vai colocar as plantas frescas para pilar. O pilão é legal que seja ou de madeira ou de pedra, tá? Quando você vai preparando a medicina, você já vai pensando nas mulheres que você vai atender.
Então depois que você, né, pilar bem as plantinhas frescas, aí a gente vai colocar argila. Aqui, a argila que eu vou usar é argila rosa, tá? Você poderia estar usando argila vermelha também. Em alguns casos, quando é alguma endometriose mais profunda, eu uso argilas mais escuras, ou argila marrom, ou argila preta. Porém, as argilas mais escuras, elas têm a questão de que elas são muito fortes e para algumas pessoas causam alergia e irritação. Então, na verdade, você vai aos pouquinhos, mesmo em alguém que tem uma endometriose mais profunda, a gente começa com uma argila rosa, depois vai para vermelha, depois para marrom, até chegar na preta, tá? Então, vamos colocar um pouquinho aqui também. Como cada argila tem uma consistência diferente, né? Vocês vão ter que ir testando o quanto para dar uma consistência de pasta, né? Aqui eu tô colocando umas 4 colherzinhas, não pode ser que a gente precise colocar mais. Vamos colocar também o chazinho, né? Lembram que a gente colocou no chá? São todas as raízes e os caules, né? Então colocar um pouquinho do chá. Aqui ele tá morninho, não tá quente, tá? A gente já deixou esfriar um pouco. Então é o chá de uxi amarelo, unha de gato e cipó mil homens. Agora a gente vai colocar também uma tintura. A tintura que a gente vai colocar é a que a gente fez aqui, a da saúde da mulher, tá? Mas vocês poderiam ter feito uma tintura, por exemplo, só de calêndula, ou só de bolsa de pastor, só de vitex, só de unha de gato. A tintura andina, que a gente falou aqui também, é maravilhosa. Então, alguma das tinturas das ervas indicadas para problemas do útero, você poderia fazer isoladamente, ou no caso aqui, a da saúde da mulher, que tem o que? Vitex, unha de gato, uxi amarelo e bolsa de pastor. E aí, também vou colocar umas gotinhas de óleo essencial de gerânio, né? Porque o gerânio também traz essa amorosidade, esse amor próprio, esse amor da mãe, esse cuidado. Aqui a consistência ficou legal já. Então tem as ervas frescas. É importante que nas ervas frescas, né, se tiver algum caule, algo duro, você tire, né, para ficar só as plantinhas mesmo que não vão machucar. E aí os outros ingredientes: argila, óleo essencial e tintura. Então agora a aplicação desse emplastro, tá? Eu vou começar fazendo uma leve massagem na região do útero. Aqui essa massagem a gente vai fazer com óleo de amêndoas, tá? É bom você se conectar mesmo com o útero da mulher que você está atendendo. Você pode nessa massagem com o óleo incluir um óleo essencial também. E aí você pode aplicar o emplastro. Toda a região do baixo ventre, tá? Então do umbigo até o osso púbico você pode colocar bastante emplastro.
Pode fazer semanalmente, né? Para as mulheres que estiverem no estudo, pode fazer toda semana. Aí você pode cobrir com um paninho, né? Pode ser um paninho aquelas de fralda, aqueles paninhos cirúrgicos, né? Pode cobrir e cobrir a paciente. E aí você deixa pelo menos uns 20 minutos, tá? Para aquela medicina ir agindo. Quando terminar, depois dos 20 minutos, você retira toda a medicina, pode colocar no mesmo pilão, né? E se houver a possibilidade, você entrega a argila com as ervas para que a mulher possa devolver para a terra, tá? Que ela também devolve para a terra com esse pedido de agradecimento por toda a limpeza que está sendo feita, tá? Qual que é a periodicidade, tá? Você pode fazer semanalmente em quem você estiver atendendo. Se você for fazer em você mesma, né, ou se for orientar alguma mulher para fazer nela mesma, ela pode fazer diariamente, inclusive, tá? E sempre com esse tempo de média 20 minutos para que a medicina possa agir. Você pode mudar os ingredientes, como eu falei, né? Pode colocar outras ervas que trabalhem as questões de útero, tanto frescas quanto secas, para fazer o chá, tá? É importante que quando você vai colocar o emplastro, ele esteja morno, que ele não esteja nem quente a ponto de machucar a pele, nem muito gelado, né? Porque a região do útero é legal que ela fique mais quentinha. Enquanto ela tá ali com argila, você pode, né, mentalizar, fazer um reiki, né? Realmente imaginar essa medicina toda entrando no útero, trabalhando. A argila tem essa potência de retirar o que não serve mais, de limpar. E ao mesmo tempo, as medicinas das plantas, dos óleos essenciais, da tintura, vão penetrando. Depois que você retirar todo o emplastro, você pode fazer mais uma, né, massagem com óleozinho e retirar o restante, né, com um paninho ou com um guardanapo, para poder deixar bem limpinho. Seria isso desses emplastros de úteros, que podem ser feitos com diversos ingredientes diferentes, né? E aí vocês vão se adaptando ao que vocês têm próximo de vocês, seja de argila, plantas, tintura e óleos essenciais. A próxima terapia corporal que a gente vai fazer são para mulheres que têm problemas nos ovários, seja ovário policístico, seja cisto no ovário, tá? Essa terapia é uma terapia muito comum no Ayurveda, que são os bastes externos, tá? No Ayurveda a gente tem bastes no coração, nos olhos, joelho, na nuca, tá? Aqui também na região do umbigo. E cada baste trabalha uma questão específica, não apenas no corpo, né? A gente costuma falar que os bastes são como portais. Então eles trabalham também as questões mais profundas relacionadas às desarmonias, né, nos tecidos, nos órgãos. Eu não estou ensinando aqui a fazer os outros bastes do Ayurveda, para isso precisa, né, fazer uma formação em Ayurveda para você aprender o benefício de cada um. Aqui a gente vai fazer especificamente um baste que eu uso muito na ginecologia natural, que é o baste feito na região dos ovários. O que é importante a gente fazer? Primeiro, a gente vai fazer o baste em si, que é um invólucro, tá? O invólucro onde a gente vai colocar o óleo que vai ficar agindo. É como se a gente fosse fazer uma piscininha de óleo. Esse invólucro, né, essa massinha, é feita com farinha de trigo branca, farinha de trigo integral e água morna. Então aqui quem vai fazer pra gente é a Naya, ela vai fazer uma massinha que vai ser uma rosquinha, né? Que vai ser esse invólucro pequenininho que vocês vão ver, que a gente vai usar em volta do ovário. Não tem uma quantidade específica, tá? O que aqui mais ou menos essa quantidade que ela tá fazendo, um copinho pequeno, mas o que é importante é que seja metade de cada farinha, metade da farinha branca e metade da farinha de trigo integral. E aí você vai acrescentando, assim como, né, quando a gente vai fazer pão,
A gente vai acrescentando um pouquinho a farinha e a água até ver quando dá consistência. O que é importante? Se a farinha, porque esse invólucro, ele vai diretamente na pele, né, de quem a gente vai atender. Se a farinha ficar, essa massinha ficar muito molenga, o óleo vai fugir. Se ela ficar muito dura, ela não vai aderir à pele, né? Então, a gente vai testando bastante. Eu, quando comecei a trabalhar com os bastes, com a Ayurveda, muitos anos atrás, eu testei muitas vezes essa massinha, fazia em mim, né? Para realmente perceber qual é a melhor consistência antes de você fazer para colocar na pele dos outros, né? Então, para a gente ir fazendo esses testes. E a gente vai vendo que dependendo da temperatura do dia, né? Se o dia está muito quente, às vezes você precisa colocar mais farinha. Né? Se o dia está muito frio, às vezes você precisa pôr um pouquinho mais de água. Aí aprender a comunicar-se com as medicinas e entender como elas funcionam a cada momento. Então, primeiro eu quero falar sobre os óleos que a gente vai utilizar, né? Se a gente está fazendo essa massinha como uma piscininha, né, um invólucro para a gente colocar óleo dentro, que óleo que a gente vai colocar? A gente já falou na aula sobre ovário policístico quais são os óleos que são, né, medicinas para os ovários. E são, o óleo vegetal é o óleo de mamona, né, que a gente tinha falado para passar inclusive diariamente na região dos ovários, e o óleo essencial é o óleo essencial de manjericão. Né, os dois a gente já tinha falado sobre eles na aula de ovários, tá? Mas antes da gente colocar o baste, é importante a gente saber como achar os ovários. Tem muitas mulheres que não sabem encontrar os ovários nem nelas mesmas, tá? Então, para a gente já começar a olhar no nosso corpo, entender onde está os ovários, onde está o útero, né? É importante a gente começar a sentir na gente. Então, para a gente saber onde está o ovário, a gente coloca nosso dedo polegar aqui no umbigo e abre assim, ó. Normalmente, o ovário está na região do minguinho. No teu corpo você vai sentir, porque quando você aperta, você sente até como fosse um nervinho, tá? E aí, no corpo das mulheres que você vai atender, você também vai imaginar mais ou menos, né? Aqui, e vai sentindo. Normalmente você vai sentir uma região mais sensível, né? A mulher sente e você sente como fosse um nervinho, tá? É aqui que a gente vai colocar o baste. É importante que a gente aqueça o óleo vegetal em banho-maria, tá? Então o óleo de mamona a gente vai deixar ele morninho para colocar no ovário. O baste, se você só colocar assim, o óleo vai vazar. Por isso que é importante a gente ir apertando a massinha do lado, para ela ir aderindo ao corpo. Aqui não dá para fazer uma massagem com óleo antes, senão o corpo não, a massinha não vai aderir no corpo. Você pode até levantar um pouquinho aqui, né, para proteger.
Então, para proteger a roupa, você pode colocar também um guardanapinho, um paninho, né? Para o óleozinho não ter perigo de encostar na roupa. Então agora a gente vai colocar o óleozinho de mamona, que tá morno. E logo em seguida o óleo de manjericão. Vai ser umas 3 gotinhas. A ideia é que também fique de 15 a 20 minutos o bast agindo, tá? Se nesse tempo você sentir que o óleo esfriou, você pode tirar, né, com uma concha ou com uma seringa e colocar um outro óleo morninho. A ideia é que nesses 15 a 20 minutos o óleo permaneça morno, tá? Enquanto isso, você pode tanto também fazer um reiki, fazer uma defumação, sempre bem conectada com o ovário da mulher que você está trabalhando, tá? Aqui a gente fez só um. Se a mulher tiver, por exemplo, um cisto só no ovário direito, você pode fazer só no ovário direito. Mas se a mulher tiver questões nos 2 ovários, você pode fazer o bast nos 2 ovários, tá? É bem importante toda hora você ver como está a temperatura. Se estiver esfriando, troca e coloca para manter sempre morninho, com cuidado também de não deixar muito quente. É bom colocar um pouquinho para ver qual é a sensibilidade da pessoa que está recebendo. Essa é outra terapia que você pode fazer semanalmente em quem você está atendendo. Essa é um pouquinho mais difícil de fazer em si mesma, né? Mas com prática você consegue também. Mas esse é o ideal, que alguém aplique para você. Mas antes de você aplicar o bast a alguém, é importante você testar em você mesma. Mesmo que seja difícil você fazer às vezes na sua barriga, no ovário, nem que você faça na sua perna, né? Mas é importante você ir testando essa consistência, essa aderência, né? E colocar o óleo dentro. Seria isso. Então são 2 medicinas, o emplastro e o bast, que são 2 terapias corporais que você pode estar utilizando, inclusive com outros trabalhos que você faz, né? De repente você trabalha com acupuntura, você faz a tua sessão de acupuntura e depois pode estar fazendo um bast. Ou se você faz massagem, você pode fazer a massagem e depois fazer o emplastro, né? Fazer o reiki e fazer o emplastro. Então é uma medicina que sozinha já tem muita potência, né? Mas você pode associar algumas terapias que você já trabalha também, tá bom? Então é isso, amor e gratidão. Até a próxima.